erros doutrinários da congregação cristã no Brasil. Algumas pessoas de mais idade talvez estranhem essa colocação congregação cristã no Brasil. Por quê? Porque antigamente o título era Congregação Cristã do Brasil. Trocaram então a palavra do para no. Qual é a diferença? A palavra do Brasil significa que eles não tinham irradiação por outros países fora do Brasil. Estavam limitados estritamente ao Brasil. Agora acordaram para a realidade, mudaram o título para no, porque agora já estão envolvidos em países aqui da América do Sul, América Central, e eu não sei se chegou até a Europa, aí não tenho conhecimento, mas aqui, do lado nosso, podemos dizer que sim. Então aí está, irmãos. Você encontra aqui no início uma pergunta: por que crentes de várias denominações tradicionais, às vezes com dezenas de anos ligados às suas igrejas, ao assistir apenas um culto na CCB, abandonam de vez a sua denominação e se unem a essa seita? Por que será? Se unem aceitando o rebatismo nas águas, alegando ainda mais que agora ele possui toda a verdade. Não é constrangedor você ter um irmão na igreja que ele é orientado por uma pessoa dessas e amanhã está vomitando, escarnecendo de tudo que ele cria juntamente conosco? Ele está revoltado contra nós. E agora ele está dizendo: agora encontrei a verdade. E nós sabemos que isso não é realidade. Porque uma característica desse grupo aqui é que eles não evangelizam pessoas descrentes. Você pode chegar, eu tive esse contato, chegar a um membro desse grupo aí, conversar com ele, indicar, só para testar: olha, aqui do lado tem uma pessoa que não é crente. Não precisa esperar que ele não vai. Mas se você disser: ali naquela rua tem um membro da Igreja Assembleia de Deus. Falou em Assembleia de Deus, a ojeriza é tanta que eles vão incontinente levar aquela pessoa para a sua igreja, começar tudo de novo, inclusive pelo batismo. Então, irmãos, aqui está uma situação. Eu espero que não ocorra com nenhum membro da nossa igreja. E por isso temos essa preocupação de orientar. Agora, pode haver pessoas recalcitrantes que a gente não pode forçar. Então a pergunta que eu levanto de novo: qual é a força de atração da igreja? Dessa igreja? Não há qualquer doutrina genuinamente bíblica que nos levou a agir assim. E por que então? Porque eles têm uma forma de agir em que leva a pessoa a se definir. Qual a força de atração? A pessoa chega a um culto como nós estamos aqui, vai notar que para iniciar o culto, há uma pessoa responsável pela direção, que vê lá, por exemplo, bancos da frente, lotados de pessoas que são tidos como cooperadores. Se ele está à frente, devia ele entregar a palavra. Mas eles não fazem isso. Eles vão consultar por primeiro: irmão fulano de tal, você está com a palavra? Se ele responder não, pergunta para o segundo: você está com a palavra?
Ele pode responder talvez, não. E você está com a palavra? Ah, sim, eu tenho a palavra. Deus me deu uma palavra. E aí, o que faz ele? Abre a Bíblia, em qualquer parte da Bíblia, não leu a Bíblia em casa, não estudou a Bíblia, não tem uma mensagem adequada para apresentar à igreja. É aquilo no vapt-vupt. É como se estivesse praticando um tipo de adivinhação. Põe o dedo nesta página aberta e caiu no versículo X. Então aqui está a palavra. Ora, um mestre, um pastor, um ancião que abre a Bíblia ao acaso e que diz que vai entregar a palavra de Deus, ele não tem conhecimento do que é precedente ao texto que ele localizou, partes que vêm antes, partes que vêm depois do texto, de modo que ele não vai se ater àquilo que ele leu como alimento espiritual. Ele vai fazer um tipo de adivinhação com as pessoas que estão presentes. E como é que eles podem acertar, às vezes, no problema que a pessoa tem? Está aqui. Quando a pessoa vai chegar, ele recebe um papelzinho, como nós temos aí, Congregação Cristã no Brasil, pedido de oração. Então tem várias hipóteses, com um quadro branco para você assinalar com um X o seu problema da noite. O que é que você está passando aí, que você precisa de um milagre de Deus? Então tenho aqui primeiro, enfermidade, que é uma palavra genérica, eu estou enfermo. Segundo, tribulação, eu vim ao culto hoje porque eu estou meio atribulado. Terceiro, uma causa qualquer que aflige a pessoa, ele coloca aqui, assinalando no quadrinho. Viagem, eu vou viajar. E será que esta viagem é aprovada por Deus? Então quero pedir oração e quero que Deus me fale pelo profeta se eu devo viajar ou não. Aí assinala aqui, viagem. Mas pode ser que entre também no culto uma pessoa que venha mancando, porque sofreu um acidente. Então, ele assinala aqui no acidente. E continuando, ela chegou também à igreja e teve um problema em casa. Por exemplo, a esposa discutiu com o esposo, saíram meio indiferentes um para com o outro, estão aí sem conversar, mas por pouco tempo. Aí tem esse negócio de família, então o problema dessa pessoa é família. Tem que haver uma palavra da parte de Deus para a família. E, por fim, testemunhados. A última hipótese. O que é um testemunhado? Como? Testemunhado é uma pessoa que veio de outra igreja, mas só que o que ela aprendeu lá naquela igreja, inclusive o batismo, não tem validade nenhuma. Ela vai ficar dentro da igreja sem direitos e é considerada então não um membro nem um irmão. Refere-se a essa pessoa, aquela pessoa lá, aquele é um testemunhado, não tem compromisso com ninguém. Aí o diácono pega aqueles papeizinhos que ele ajunta, todos eles, separa por título, e aí aquela maçaroca de folhetos é levada para o que está presidindo. Olha, irmão, ele tem tudo na mão, ele sabe a necessidade do auditório que está com ele aí presente. Então vamos agora adivinhar. O Senhor me revela que dentro dessa casa tem aqui um irmão que chegou muito triste, discutiu com a sua esposa, mas meu irmão, o Senhor vai te abençoar, você vai ficar
livre desse problema. E o Senhor está me dizendo que aqui chegou uma pessoa que está doente, já foi ao médico, não teve solução, mas o Senhor diz para você que tenha perseverança, que você vai ser curado. E assim, quando a pessoa pergunta e viagem, olha, o Senhor está dizendo para você que você não viaje agora, espera mais um pouco. Ora, a pessoa não vai viajar, porque viajar sem ser direção de Deus vai causar um acidente aí qualquer, e essa pessoa vai sofrer. Se eu estou sendo avisado para não ir, porque eu estou entendendo e crendo que é Deus que está falando por a boca daquele homem. E assim, todos se sentem satisfeitos e saem do culto dizendo: hoje Deus falou comigo. Porque a pessoa que está na frente não está ensinando a palavra, não está pregando a palavra, ele está adivinhando a posição das pessoas e nem se lembra de comentar o versículo que ele apontou para ser o tipo de mensagem que seria dado. Então aí está, irmãos. Você sabe o que significa a palavra bibliomancia? Adivinhar com a Bíblia. Então, o que eu vou fazer? Eu quero saber se Deus quer me abençoar hoje. Vou sair de casa, vou ver o que diz a Bíblia para mim. Aí põe o dedo lá em qualquer versículo da Bíblia e eu interpreto. Por exemplo, eu abri aqui em João capítulo 1, versículo 23, e disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu tenho que endireitar meu caminho, porque o Senhor está me falando aqui, antes de sair de casa, que eu tenha cuidado. E essa pessoa vai ficar com esse versículo o dia todo martelando, porque ela está preocupada com aquilo que ela leu. Tudo, irmãos, é isso. Bíblia, enfeite. Bíblia não foi feita para estudar. E aí cito um texto da Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, quando o apóstolo Paulo faz um paralelo entre os mandamentos da lei, através do decálogo, e a letra e a palavra de Deus, que é orientação agora para os cristãos. Então está lá: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então você não deve ler a Bíblia. Não está lendo aqui que a letra mata? Então não leia a Bíblia, quanto menos melhor. E assim a pessoa vai passando o tempo e ela não sabe nada da Bíblia Sagrada. É uma situação precária. Esse crente vai ficar dentro de um ambiente que ele está com a Bíblia na mão, como encontrei certa vez um moço carregando uma Bíblia, e eu puxei a conversa com ele e disse: professor, para onde você está indo? Eu estou indo para a igreja buscar a palavra. Eu disse: mas você o que tem lá na mão aí? É a Bíblia. A palavra está aqui com você. Você diz que vai buscar uma palavra, mas ela está aqui na sua mão. Ora, então significa isso, que a Bíblia que está aqui, que é a lâmpada para os nossos pés, uma luz para o nosso caminho, não tem validade, é um objeto que você carrega, mas não dá valor. Então, irmãos, nós temos aqui essa colocação, que é isso que funciona dentro da igreja. Você, irmão, que tem trabalhado nesse ramo de negócio e que não está indo bem, não se desespere, o Senhor vai dar um jeito, vai arranjar outro tipo de negócio rendoso. E a pessoa às vezes está no emprego, ganha pouco, mas é seguro. Abandona aquele emprego na esperança de chegar a outro emprego melhor e perde um e perde outro. Aqui tem uma irmã que discutiu com seu esposo por causa da arrumação de sua casa, preocupada com cortinas, vasos de flores da sua nova moradia.
O Senhor diz que não faça isso. Não deve permitir que as coisas materiais venham perturbar a harmonia do lar. Quer dizer, a pessoa vai ser atingida, aquela que está com problema em casa, que então vai adivinhar. Aí esse grupo de pessoas sai da igreja dizendo: o Senhor falou comigo esta noite. Até mulher, desculpe a colocação, que não procria mais, ela recebe às vezes uma orientação pelo dirigente dizendo que o Senhor preparou, minha irmã, que você vai ganhar um bebê. Ela sabe que não tem mais condições, passou o tempo dela, e ela fica encantada, como eu já vi pessoas prepararem todo o quarto da criança com enfeitezinho de criança, depois teve que desmanchar tudo porque a criança não veio. Então, irmãos, cuidado, a Bíblia diz: sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Não ponha qualquer pessoa em sua casa que você não conhece, você não sabe com quem está falando, e você pode ser enganado. Quando não quiser dizer outra coisa, olha, tem um pastor que pode recebê-lo muito bem. Qual é o endereço? Rua Silva Jardim 503. Você pensa que a testemunha de Jeová, quando bate a sua porta e você pede o endereço dela, ela dá o endereço dela? Ela dá o endereço do salão do reino, mas não dá nunca o endereço dela, mas ela quer que você dê o seu endereço para ir lá. Então, sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então, prosseguindo, irmãos, nós temos aqui essa sequência que nós observamos e que é necessário transmitir para os nossos irmãos. Nós seguimos aqui, que orientando os irmãos, nada pode ser planejado, tudo deve funcionar improvisadamente, a tal ponto que os membros da CCB costumam se dirigir a crentes de outras igrejas dizendo: na CCB a comida espiritual é quentinha, sai na hora. E seu alimento espiritual é requentado. Por que requentado? Porque o pastor tem que ir para casa, estudar a Bíblia, apresentar, e então uma comida requentada. A nossa sai quentinha na hora. Parece que a pessoa descobriu a América. Essa comida quentinha é aquela que eu disse para você: põe o dedo num texto da Bíblia e tentar falar ali, mas não sabe nada porque ele não estudou. Ele vai citar qualquer coisa ou vai passar tempo. Ele não sabe do que está lendo. Então, não tem cabimento essa situação. Comida do crente que não é da congregação é comida amanhecida. Só que alimento espiritual sai deste púlpito não com certas situações condenáveis, mas nós procuramos transmitir a palavra de Deus com muita segurança, porque queremos dar para os irmãos o que nós mesmos cremos. Como disse Paulo: eu criei, por isso eu falei. E nós dizemos: nós cremos, por isso falamos. Jamais transmitir uma mensagem na qual eu não creio, para apenas divertir e passar tempo com os irmãos. Então aqui nós temos essa colocação, que há textos na Bíblia Sagrada que nos recomendam a pesquisar a Bíblia com segurança e tomar cuidado, irmãos. Temos aqui um texto que você precisa guardar, Jeremias 14:14. O que diz esse texto?
Você abrindo sua Bíblia, vai encontrar: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Jeremias 14:14. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo é o que eles vos profetizam. Bem claro lá, irmão, Jeremias 14:14. Você não precisa cair no engodo. Tal convicção de que o Senhor falou, que o Senhor não falou, é tão impressionante entre os crentes da CCB que obedecem com mais prontidão a palavra profética do que a Bíblia Sagrada. Este livro aqui é esquecido. Só que você encontra aqui neste livro palavra do Senhor Jesus Cristo em João 5:39, 5:39, 40. Vamos ver o que Jesus diz para nós entre ouvir profecias ou examinar sua palavra. Diz assim o texto bíblico: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Jesus está dizendo para você: examine a Bíblia, tenha interesse de conhecer a Bíblia Sagrada, aceite aquela pessoa que conhece a Bíblia, que quer ajudá-lo no entendimento da Bíblia. Você partindo aqui desse texto, você vai encontrar outro texto em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Eu acredito que a maioria dos irmãos conhece de cor. O que diz a Bíblia Sagrada nesse texto? Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, os dois versículos precedentes, 15 e 16, são bem específicos, recomendando para nós lermos a Bíblia Sagrada. Nós temos aí na sua apostila a seguir dados históricos que você pode ler aqui, e temos aqui no item 3 da nossa lição peculiaridades próprias da CCB. O que significa essa palavra peculiaridades? São maneiras, modos próprios de eles agirem que são diferentes das demais igrejas. E aqui nós temos uma página, você vai acompanhar comigo, não vou demorar em todas elas, só ler o número 1, 01. Diz assim: não tem mecanismo formais de comunicação, quer dizer, exceto uma circular bimensal que anuncia as datas e locais dos próximos batismos. Então não existe nenhuma publicação dessa igreja entre seus membros, entre uma igreja e outra. Não existe distribuição de folhetos, revistas, jornais, tudo é seco mesmo. Não gosta de ler, não precisa mandar fazer isso, né? Segundo, tem um único manual de procedimento intitulado Reuniões e Ensinamentos, que são pontos de doutrina da fé, uma vez dado aos santos, quer dizer, circula estritamente entre eles. Terceiro, nega possuir hierarquia. O que significa hierarquia? É o conceito de uma pessoa que tem um cargo superior ao outro. E na igreja nós temos presbíteros, aliás, temos pastores, presbíteros, diáconos, cada qual na sua função. Agora lá, dizem ele que não tem essa hierarquia, como se tudo mandasse igual, sem diferente. Isso é falta de ordem, né? Porque sempre ter ordem para que haja obediência. Temos aqui
não há registro de membros. Uma pessoa pode dizer: eu sou membro da congregação. Mostra um documento que você é membro. Ele não tem para mostrar. Então, qualquer pessoa pode usar o nome dessa igreja sem qualquer problema, porque não são distribuídos cartões de membro para aqueles que são efetivamente do próprio grupo, ainda mais aqueles que podem se valer dessa condição para agir dentro desse grupo. 5, não se faz coleta nas reuniões. Isso aqui é um subterfúgio. Não se faz coleta? Faz-se coleta sim, só que nós vamos ver depois. 6, o membro da CCB vai ao templo em média 3 vezes por semana. A ceia do Senhor é celebrada anualmente, com um só pão partido e com a mão também com um só cálice. Então imagine só, irmãos, nós somos poucos aqui. Um dos distribuidores de ceia pega um copo mais ou menos grande, 2, 3, quantos forem julgados necessário, e ele sai ali com aquele copo. Tem essa filha aqui presente, dá para 4, 5 ou 6 pessoas usarem um copo só. Depois vai para a segunda lá, mais 5 ou 6 ou 10 pessoas, um segundo copo, um terceiro. Mas no meio dessas pessoas, nós precisamos reconhecer que às vezes há pessoas doentes, e até com situações contagiosas. E essas pessoas então passam esse mal físico para outros que estão ali inocentemente. Falta de higiene, que não é nem permitido pelas leis aí do país, mas estão agindo assim no que concerne tanto a distribuição do pão, que não há problema, mas com respeito à distribuição da ceia, tem problema. Então, uma pessoa que vê adiante dela uma pessoa enferma, e sabendo que o copo, que o cálice vai passar para ela em segundo lugar, ela vai ficar já com um certo receio de participar da ceia. Em vez de ser uma bênção, a pessoa sai da igreja preocupada. Então, irmãos, não é próprio, não é legal, não é bíblico fazer uma situação dessa, a menos que sejam poucas pessoas. Então, nós temos aqui ceia celebrada anualmente com um só pão. Por que nós celebramos ceia do Senhor com intervalos de um mês? Diz o texto de 1 Coríntios 5,7: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Nós não integrávamos o grupo de judeus que ficaram escravos no Egito e que foram comemorar a sua libertação através da morte daquele animal, do cordeiro, e em seguida fazer uma mesa social para todos ali comerem e se regozijarem por causa daquela libertação que Deus lhes deu. Então aí é uma situação diferente. Nós não somos judeus, vamos fazer como o cristianismo recomenda. Orações só de joelho. Deus não ouve outra oração se a pessoa não tiver de joelhos. Agora tem na Bíblia lá, no 1 Tessalonicenses 5, orai sem cessar. Como é que você vai obedecer este tipo de oração em que a pessoa só pode orar de joelhos? Está fora da Bíblia Sagrada. Proibição taxativa de assistir cultos em outras igrejas. Eles não aceitam qualquer convite para ir a uma igreja evangélica. Se eles forem, eles serão denunciados e penalizados pela direção da igreja. Por isso que você faz um convite e eles não aceitam, mas estão em cima de nós, convidando e querendo que vamos assistir culto nas suas igrejas.
Isso está incorreto. Então, não aceite qualquer convite, mesmo que seja de um parente, que vai levar você para um local que você não vai se sentir bem, porque há uma discordância muito grande. Batismo, em nome de uma quaternidade. Você pergunta, o que é isso? O batismo não é de acordo com Mateus 28, 19? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa é a fórmula que Jesus deixou. Só que eles agem diferente. Eles usam em nome do Senhor Jesus Cristo, ou em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus, segundo eles, quando esteve aqui na terra, durante o ministério público dele, ele era só homem. Logo, você não pode chamar Jesus de Senhor durante o tempo que ele esteve aqui vivendo na terra. Agora, depois que ele ressuscitou dos mortos, aí sim, ele pode ser chamado de Senhor. Daí a citação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, irmão, isso aí é um erro sem medida. Declarar que Jesus, durante os 33 anos que passou aqui na terra, ele era apenas um homem e não Deus homem, como a Bíblia declara, ele não tinha possibilidade de agir como ele agiu. Por exemplo, adorar um homem é impróprio. Só que no capítulo 8 de Mateus nós encontramos que o leproso chegou diante de Jesus, prostrou-se e adorou. Jesus não disse nada, aceitou a adoração. Mas você e eu não podemos aceitar. Pastor não pode ser adorado. E outro qualquer pessoa da igreja não pode ser adorado. Podemos ser respeitados, mas adorados não. E Jesus aceitou a adoração. Como aceitou? Só podia ser como Deus. Em Marcos capítulo 2, você encontra lá aquele homem levado por amigos para chegar à presença de Cristo. Jesus, diferentemente de outras situações, porque eles foram lá para ser curados, Jesus disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Isso levantou um vozerio no meio dos judeus, porque ele diz blasfêmia. Só Deus pode ser adorado. Ele não passa de um homem. Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leite e anda. Então, irmãos, não é questões assim que podem ser consideradas pequenas, mas questões fundamentais. Negar a deidade absoluta de Jesus aqui na terra é um outro evangelho. Não é o evangelho da palavra de Deus. Colossenses 2:9. Nele, Jesus, habita toda a plenitude da divindade. Corporalmente, toda a plenitude de um ser humano. Então, Jesus tinha duas naturezas. Logo, fazer um batismo em nome de Jesus e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está repetindo duas vezes a pessoa de Jesus. Primeira pelo nome e a segunda com o título de filho. É repetitiva, não tem base bíblica. Nós temos aqui ainda o uso imoderado de bebidas alcoólicas. Então, quanto a isso, se você quiser comprovar e aceitar um convite para ir a uma festa de casamento de pessoas ligadas à CCB, você vai notar lá que há pessoas que saem de lá carregadas de tanto vinho que bebem, bebida forte. Em suas casas, na hora das refeições, tem lá as bebidas alcoólicas.
seja vinho, seja cerveja, tem lá. Às vezes a pessoa, o dirigente, o ancião, vai para a igreja, como eu soube lá em Sorocaba, quando eu morei lá. A mulher dele naquela noite não foi para o culto. E ele saiu sozinho. E a mulher, como de costume, deixava a porta da casa aberta, só encostada, porque ele chegava, abria a porta com facilidade e não tinha problema. Só que um dia ele estava nessa situação depois de beber, foi lá para a igreja. Quando voltou, em vez de bater na porta, ele foi bater na janela e batia: mulher, acorda. Ela responde lá: mas a porta está aberta. Só que ele estava batendo no lugar da janela. Aí ela se levantou, foi até lá, viu que ele estava batendo na janela e disse: olha, a porta é aqui. E esse homem havia acabado de pregar lá e emitir conceitos sobre as coisas de Deus. É crítico, irmãos. Nós procuramos ser abstêmios. Eu tenho dito, eu sou abstêmio. Qual é o significado dessa palavra? Abstêmio que não bebe nenhum tipo de bebida alcoólica. Agora, abstinente é aquele que não gosta de beber determinadas bebidas, não bebe outras. Mas não estou aqui para me exibir. Eu não posso dizer para uma pessoa que me perguntar, por exemplo: o senhor bebe? E eu vou omitir, como quem diz, não bebo tudo, mas não posso dizer, eu bebo cerveja, eu bebo vinho, porque aí a pessoa vai dizer, vai criticar. Se diz que não bebe, mas você bebe. Então, para ser coerente, nós resolvemos ser coerente nesse particular. Não estou dizendo que precisam me imitar, mas lembre-se disso, que nenhum pregador assume aqui o púlpito sem estar nessa condição. Temos aqui, então, batismo em nome de uma quaternidade, em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. 4. Sem base bíblica para que isso se repita. Então nós batizamos de modo diferente, mas estamos agindo dentro da Bíblia Sagrada. Agora nós temos aqui, irmãos, proibição de os próprios crentes fotografarem durante os cultos. Só permitido por estranhos. Imagine essa situação. Pessoas da própria igreja não podem fotografar no culto, mas pessoas de fora, estranhos, podem entrar e fotografar, como se houvesse coisa diferente. Então são essas situações. Eles negam o cargo de pastor e respectivos salários. Você às vezes encontra uma pessoa desse grupo que nunca viu você, que não conhece o pastor da sua igreja, e ele atrevidamente, irreverentemente, ele diz assim na nossa cara: os pastores da sua igreja são ladrões. Olha, irmão, chocante. Você não tem contato, não conhece o pastor da igreja. Como é que você vai ofender todos dizendo que são ladrões? É uma forma de denegrir o outro lado, que é oposto a eles, para dizer que não são sinceros, enquanto não ocorre isso. Então, não há esse cuidado que nós devemos ter, que a Bíblia diz, Provérbios 20, versículo 1, o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, quem se deixa cair por eles nunca será sábio. Você encontra no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18,
não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não pode estar duas coisas antagônicas num coração só. E a recomendação é para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Nós temos a seguir aqui, irmãos, a colocação que eles fazem aqui com respeito ao batismo. Quando se faz a coleta lá na congregação, não se levanta a coleta. Você pode notar no salão, como estamos aqui, que as pessoas não fazem menção de contribuir. Só que eles estão todos já preparados, que lá na porta tem um diácono que está com uma roupa de 2 bolsas aqui, mas preparado no alfaiate, porque tem que levar até o fundo, porque está cheio de envelope, com o endereço para que vai ser distribuído. Oferta da piedade, oferta para a compra de terrenos, oferta para fins de viagem, oferta para a conservação de prédios. Então, dentro de cada envelope tem um destino. E aquilo tudo é entregue para aquela pessoa que está lá depois do salão do culto, e as pessoas vão se retirando e colocando lá. Uma pessoa visitante que entra, pensa, essa igreja é diferente, aqui não faz oferta, não levanta. Estão fazendo, mas estão fazendo debaixo do pano, para terem credibilidade maior do que as demais. E isso é hipocrisia. Não pode ser assim. Então nós temos na Bíblia Sagrada que Jesus elogiou aquela mulher viúva que deu uma única moedinha, e ele disse: esta aqui contribuiu mais do que todos, porque ela deu do que não tinha, os outros deram do que sobrava. Elogiou a mulher. Ora, se fosse feita uma coleta escondida, nunca Jesus poderia se pronunciar. Então temos aqui, irmãos, agora com respeito ao pastor. Deve a igreja ter pastor ou não? Na minha igreja, responde com toda altivez, só temos um pastor, é Jesus Cristo. Que nobreza, não? Só tem um pastor, e o pastor é Jesus Cristo. Só que eu leio na Bíblia, em 1 Pedro 5,4, que Jesus não é um pastor comum como nós. Qual é o título que se lê em 1 Pedro 5 e versículo 4? Diz aqui o texto bíblico: quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O que significa a palavra sumo pastor? Sumo é o principal, é o dirigente, é aquele que está sob a tutela de tudo. Ele que dirige, ele que aprova, que rejeita. Então Jesus é chamado sumo pastor. Agora, se ele, Jesus, é o sumo pastor, nós somos subpastores. E quem foi que deu pastor para a igreja? Que recomendou na Bíblia Sagrada? Abra aqui em Efésios, no capítulo 4, diz aqui, Efésios 4:11. Ele mesmo, quem é esse? Ele é Jesus. Deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Ora, aqui está bem claro que Jesus é que ordenou que a igreja tivesse esses oficiais, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então você precisa crescer na graça, no conhecimento. Por quê? Diz o versículo 14:
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Está vendo, irmão? A necessidade de pastor, para que a pessoa não seja, anda virando para lá e para cá, não tem destino certo, porque ela não tem conhecimento. E o pastor tem a obrigação de orientá-la, como estamos fazendo hoje, para que não aconteça isso. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, Cristo é a cabeça da igreja e aceitamos Jesus e aqueles que Ele dá para que possam nos ajudar nesse trabalho. Oração somente de joelhos, já nós mencionamos, número 7. Agora, o que nós encontramos na Bíblia, você encontra aqui, né, a refutação, oração com os olhos abertos e em pé. Temos aqui em Gênesis 18, 22, Abraão orando, mas olhando para cima, de olhos abertos. Jesus no túmulo de Lázaro, João 11, 41 e 42, também, ele estava olhando com os olhos, quer dizer, não estava com os olhos fechados. Oração estando sentados. O Espírito Santo veio sobre todos que estavam sentados, quase 120 pessoas no cenáculo. Estavam lá sentados e veio o Espírito Santo sobre eles. Oração de cócoras. O que é orar de cócoras? É você, como? Agachar, quer dizer, dobrar o joelho e você sentar, como fosse o seu meio de normal. Está em 1 Reis 18, 42. Oração no ventre do peixe. Quem foi esse aventureiro que orou lá dentro da barriga do peixe? Quem foi? Jonas. Ele disse: eu estava no fundo do inferno. Ele usa a palavra Seol. E clamei a Deus, e Ele me ouviu. Imagina, irmão, Deus ouve uma pessoa que está dentro da barriga de um peixe. E a última, para não demorar, oração deitado na cama. Só que não deve acostumar muito esse tipo de oração, porque a pessoa pode deitar para depois orar e pegar no sono, né? Mas aqui no capítulo 38, versículo 2 e 3, está falando do rei Ezequias. Ele recebeu uma mensagem fatal: olha, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Sentença da parte de Deus. E agora? Virou-se com o rosto para o canto da parede e orou, pedindo a Deus que lhe desse mais anos de vida. E Deus lhe deu mais 15 anos de vida. Oração ouvida deitado. Só que é perigoso, como disse, a pessoa deitar e não se lembrar de orar. Então não há posição exata de oração. Podemos orar sempre em todo lugar, como lemos em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Significa que você pode caminhar, andar, qualquer coisa. Temos aqui no número 8, o beijo como ósculo santo. Sabe o que significa a palavra ósculo? Ósculo é beijo. O ósculo, o beijo, é símbolo de amor. Mas, embora ele chame ósculo santo, lá tem uma diferença. Homem beija com homem e mulher beija com mulher. Mas você pergunta: mas não é ósculo santo? Se for santo, não tem malícia. Não, é perigoso. Então deixou de ser santo. Não tem mais santidade nesse beijo, embora se diz. Então aqui está, irmãos. Nem sempre precisamos beijar, apenas cumprimentar. Às vezes
dar um abraço quando é pessoa de nossa intimidade, mas o resto é deixar fora. E temos aqui, irmãos, aqui mais outra coisa. Quando se cumprimenta uma pessoa desse grupo religioso, ele dá uma saudação quase parecida com a sua. Só que não é. Ele cumprimenta você se responderem a paz de Deus. E você diz, a paz do Senhor. Ele não responde. Porque diz assim, dentro de uma certa lógica que ele tem. Senhores, temos muitos. Deus só tem um. Ora, essa pessoa não deve ter lido muito a Bíblia, porque o apóstolo Paulo menciona que há muitos senhores como há muitos deuses. Logo, se existem deuses, existem também senhores, só que nós temos um só Senhor, é Jesus Cristo, e temos um só Deus, de modo que essa colocação de achar que não pode ter outra saudação diferente, senão a paz de Deus, está errado, mas é um erro que eles alimentam entre eles só. Nono, terminar agora, irmãos. Pregação do Evangelho nas ruas. Se você disser que prega o Evangelho nas ruas, ele chama assim a você, você é hipócrita. Por que pregar na rua é hipocrisia? Os fariseus não jejuavam, iam se apresentar às pessoas na rua, e eles não davam esmolas para serem vistos, tocando trombeta. Isso é hipocrisia. Não, pode ser para quem faz assim, mas a ordem de Jesus é pregar a toda a criatura. Então nós podemos pregar na rua, nas esquinas, nas praças, porque é a ordem do Senhor Jesus Cristo. Não há qualquer problema nesse particular, como querendo acusar a pessoa de hipocrisia, porque está numa esquina distribuindo folhetos, pregando às vezes com um aparelho de som, mas fazemos isso porque é a ordem do Senhor Jesus Cristo. Se você tiver outras perguntas, você pode anotá-las e trazer para nós. Está aqui, irmãos, esse livro que eu tenho aqui de brochura, o Novo Evangelho segundo a CCB. É um líder que foi membro dessa igreja por muitos anos, e ele viu tanta coisa dentro da igreja que ele resolveu escrever um livro para que as pessoas de fora pudessem tomar conhecimento. Então, estou lendo esse livro aqui, que mostra o que é essa organização por dentro. Agora, se você quiser saber mais, você ligue sua internet e ponha lá CCB e veja o que vai sair na internet de notícias dessa igreja em todo o Brasil. Que Deus nos abençoe.